eu sou... Espera aí, deixa eu tirar aqui o... Aparece para todo mundo esse negócio. Eu sou, eu sou um pouco afeito à literatura. Então, eu pensei o seguinte: como é que eu vou juntar essas coisas aqui? Né? Aí eu me lembrei de um texto que eu conheço há muito tempo, não sei se você conhece, até se alguém conhecer aí, pode também me dizer, que a gente pode até juntar coisas. É o Leonor de Mendonça, do Gonçalves Dias. Não, Não, eu não não, conheço. Não sei se não, alguém aqui conhece. não. O leitor de Mendonça, a Leonor de Mendonça, do Gonçalves Dias, é um texto interessante porque, digamos assim, ele pega um acontecimento até antes de Shakespeare para fazer, né, vamos dizer assim, um Otelo português. Né? O Otelo português é o seguinte: havia um senhor, porque esse Otelo português é verdadeiro, não é ficção, né? O nosso Otelo do Shakespeare é ficção. Esse não, esse é verdadeiro. O Gonçalves Dias vai pegar um texto, né, em Portugal, um comentário em Portugal, né, e ele vai então criar a cena, vai fazer um drama em cima de um acontecimento português, né, que é a morte de Leonor de Mendonça, morta por uma crise de ciúmes, né, do Duque de Bragança. Né? Então, você vai dizer, bom, mas vai ler o texto todo? Não, eu vou fazer alguns comentários, né? Depois vou ler uma parte dramática assim, no final, porque é interessante. Né? E eu sou sempre a favor, né, como eu já digo, de procurar ver se consigo divulgar a cultura. Então, acho que é bom nós que somos psicanalistas temos essa ideia, porque todos nós falamos de dois textos relativos ao ciúme. O mais comum dele é o nosso Dom Casmurro e o outro é o nosso Otelo, né? Muito citado pelo Machado também no Dom Casmurro. Então, eu resolvi trazer para o pessoal isso, que existe, né, um verdadeiro, real português Otelo, e que foi Otelo antes do próprio Otelo. Então, a história passa-se o seguinte: a história passa lá na cidade da querida amiga e da Sandra, Flor Bela Espanca, Nova Viçosa. Né? Então, os personagens são, né, o Duque de Bragança, a Duquesa de Bragança, a criada, a aia da Duquesa de Bragança, que chama-se Paula, e o personagem que vai criar a situação chama-se Alcoforado. Né? É interessante, porque eu não consegui achar, né, se esse alcoforado tem alguma coisa a ver com os alcoforados de Beja. Né? Eu não sei, porque Mariana Alcoforado é de Beja, né? E a família dela toda é de Beja. Já contei para vocês que eu fiz até, entre aspas, né, um sabáticozinho rápido em Beja, atrás de Mariana Alcoforado, né? A freira de Beja. E também esse negócio de confusão, de mulher com homem, e tal, essas confusões todas nós estamos sempre metidos. Então, esses personagens, que têm um fundamento dentro da realidade, né, ocorre o seguinte: o texto que ele arruma é a Paula conversando com a duquesa, né, e a duquesa vai reclamar com ela, né, que o, o alcoforado havia tirado da Paula uma fita, e que essa fita era dela, porque a Paula estava contando como se o alcoforado tivesse interessado nela, Paula, e ela estava com uma fita na mão e ele tirou um pedaço da fita. Aparentemente, ele queria ficar
com uma coisa da Paula. Mas vocês se lembram que nessa época também tem um correlato, tem aquele correlato com o amor cortês, aquelas coisas de ter alguma coisa da mulher, aquela fantasia de uma idealização total da mulher e tal. Só um parênteses, eu e a Sandra temos um problema aqui com o amor cortês na teoria do Lacan, e que eu digo que o Lacan não leu direito o amor cortês, mas isso é aqui entre eu e a Sandra, mas só fazer a pontuação. Né? Mas voltando, então ele não é o Alcoforado pegou a fita e a Duquesa está dizendo, ele pegou a fita, mas a fita não era sua, era minha. Né? E aparentemente, eu vou logo fazer o spoiler, aparentemente ele queria ficar com uma fita da Paula. Não, mas ele também já tinha percebido que a fita era da Duquesa e ele queria era a fita da Duquesa, né? E não da Paula. Essa coisa vai evoluir um pouco e o Duque é colocado dentro do contexto da tragédia aí do nosso Gonçalves Dias como um homem muito atormentado, né? Ele faz toda uma descrição psicológica, que eu não vou fazer aqui, mas é muito interessante. Um homem muito atormentado, muito violento, que até a Paula faz um comentário que só de olhar para ele ela já fica apavorada. Né? E o Duque de Bragança, né, é um homem, como eu disse, atormentado, porque o pai dele foi acusado de um crime e foi, então, morto no patíbulo, e ele foi envenenado e o irmão também foi envenenado, tudo em função do hipotético crime do pai, mas que, na verdade, depois o rei até fez um ressarcimento lá para ele, de uma outra forma lá, que não vem ao caso aqui, mas o pai foi morto, vilipendiado, como era na época, e o irmão e ele envenenados, só que tem que ele, digamos assim, sobreviveu ao envenenamento. Então, ele estava, né, sempre atormentado por essas questões. Então, ele é descrito na peça como um homem assim um pouco violento. Alcoforado tinha um acesso ali ao duque, à duquesa e tal, e havia pedido que ele queria, né, ir para a África para ser um homem importante. Ele não era cavaleiro ainda, ele era um rapaz que estava se iniciando, né, mas queria ir conquistar, como se chamava no tempo, as esporas lá na África, porque as esporas como eu já expliquei para você, um ritual dos cavaleiros. Né? Quem é até na vida militar, que é de cavalaria, tem a tal da festa da espora, em que você recebe a espora, então quer dizer que você passou a ser cavaleiro. Né? Então, essa é a mesma tradição da Idade Média, né? Em que o indivíduo recebe as esporas, mas aí tem um ritual mais sofisticado. Bom. Mas então o Alcoforado queria isso e estava pedindo para a duquesa ver lá junto ao duque se podia. Bom, e a duquesa diz que vai, então, mandar ele e tal, não sei o quê. Bom, há uma caçada, eles às vezes iam caçar. A duquesa foi para uma caçada lá com o marido, etc., que eram os divertimentos da época, né? Então, num momento lá, o cavalo dela se assustou por conta de um javali e Alcoforado, que estava perto, acertou a lança dele no javali, matou o javali e resolveu o problema. O duque ficou muito agradecido, a duquesa também, maravilhoso e tal, uma beleza e tal. É interessante, eu não vou aqui falar isso, porque depois vou ler um pedaço grande, né, do texto aqui, então algumas coisas eu vou só comentar assim. Mas tem toda uma discussão muito interessante do Gonçalves Dias, mostrando como o Duque dizia que não era bom ficar com dívida, né, para com um indivíduo de situação inferior. Então, como ele diz, como ele raciocina, ele diz, bom, vamos dar um prêmio em dinheiro para ele grande, porque assim ele vai se lembrar mais do dinheiro do que do serviço que prestou, ou da proteção que ele deu
lá a duquesa, né? E aí segue a coisa, né? Ele aí, num encontro desse lá, que está a Paula, a duquesa e tal, ele pergunta se a duquesa receberia ele para uma conversa a dois. Ele e ela diz, mas como vai fazer isso? Isso não é possível, é um risco danado e tal. Tem toda uma discussão de se é risco, como é que vai ser isso e tal. Ela não pode se encontrar sozinha com ele, né? Ela pode ser, aliás, uma mulher naquela época não podia se encontrar sozinha com homem nenhum, né? Porque já era considerado um escândalo, né? Então, não poderia, né? Vocês se lembram que no Lancelot, que é conhecido como um grande texto, né? Mais ou menos de uma época assemelhada àquela, né? Que ele dá a maior confusão porque ele fica com Guinevere, né? No mesmo lugar, dorme com Guinevere, né? E dá uma confusão danada e depois acusam o Sendal. E a coisa é uma confusão danada. Então, naquele tempo, a questão não era se você gostava da mulher ou se você não gostava da mulher. Era a questão da moral, né? Não poderia haver essa situação de encontro a dois, homem e mulher, ainda mais mulher casada, né? E ainda mais a duquesa. Bom, mas ele argumenta que ele quer pedir uma coisa a ela, quer comentar umas coisas com ela, mas só pessoalmente, mas que ele garante por todos os santos, porque não vai fazer nada, ele não vai dizer uma palavra que desonre ela, não vai acontecer nada, não vai botar o dedo dentro, não vai fazer nada com ela, ele só quer um encontro com ela. Ela mesmo faz no comentário na obra, bota o Gonçalves Dias, que ela diz que é uma certa temeridade, né? Mas a Paula arma com ela tudo, deixa uma corda e ele vai subir o alcoforado no balcão da rainha, né? Quer dizer, vai entrar pelo balcão da rainha para conversar sós com ela à meia-noite, que no dia seguinte ele vai para a África, né? Então Romeu tem e todo. Julieta junto. Oi? Romeu e Julieta junto. É. Então, Subindo o pá, aquela balcão à história toda. noite. Mas Romeu e Julieta eram os dois solteiros, né? Ali não era bem assim, né? Então, então tem essa história, né, de que ele vai falar com ela, no dia seguinte vai para a África, mas ele tinha que falar com ela. Aí ele faz uma declaração de amor completa para ela, né? Uma total declaração de amor, e ela vai dizer que também ama ele. Mas tem uma sutileza que ele vai botar, porque assim, o Gonçalves Dias está escrevendo essa obra em 1846, né? Veja só, 1846, né? O Gonçalves Dias está escrevendo essa obra, né? Então, ele também tem que dourar um pouco a coisa da situação lá, né? Não pode também. Então, ela vai dizer depois, numa passagem, né? Ela vai dizer também que ama ele, né? Aí eu vou começar aqui comentando algumas passagens assim que são interessantes. Aí está assim, a duquesa, né? E alcoforado entrando, né? Aí a duquesa, vim desarmado, diz o alcoforado, nada receeis da minha espada, senhora duquesa, foi um capricho de meu irmão e uma ordem de meu pai que me obrigaram a trazê-la. Né? Passa, não vem ao caso. Aí ele vai dizer que ele quer ficar com ela. Né? Como é que não vai ser? Aí ele vai dizer, para vós, filha do primeiro duque da Espanha, mulher do primeiro duque de Portugal, o que é um moço fidalgo que está a serviço da vossa casa? Julgais acaso que eu não tenha pensado nestas coisas durante muitas horas, durante muitas noites bem cumpridas? Pois em verdade vos digo, senhora, eu tenho muitas vezes amaldiçoado a minha estrela, que me fez nascer tão baixo, quando a sorte vos colocou tão sobranceira aos outros, que o meu nome, por muito famigerado que venha a ser,
jamais não poderá ser equiparado ao vosso. É desdita, mais de que vale queixar-me. Não vos compreendo, senhor, e fora maravilha que me compreendesses. Falar-vos-ei, pois, claramente. Bem sabeis que eu parto amanhã. O que, porém, vós não sabeis é que, desde criança, um pensamento fatal se enraizou profundamente na minha alma. Não viverei muito. Segue. Partirei e não voltarei mais. Aí ele diz que vai ter que dizer alguma coisa com ela. Quando houverdes escutado, senhora duquesa, podereis calcar-me aos pés e vos não oporei resistência. Podereis enxovalhar-me o rosto sem que eu descerre um suspiro. Podereis rasgar-me, despedaçar-me o coração. Caindo de joelhos, eu vos amo. Bom, a duquesa fica, senhor... Oh. Aí vai responder, depois de algumas passagens, a duquesa. Levantai-vos, e depois de me ouvirdes, conhecereis que é da vossa honra fugir de mim, e que me convém não vos tornar a ver. Eu vos amo, senhor. Aí a nossa duquesa diz que ama, mas ela vai fazer uma ressalva. Aí é que entra a coisa do Gonçalves Dias fazendo a ressalva. Vai dizer, não vos iludais, vinde, vede o que está neste leito, vossos filhos, ela aponta os filhos que estão no leito. Sim, meus filhos, e é a cabeceira de meus filhos que eu vos direi que vos amo. Eu vos amo, pois sois bom, porque sois nobre, porque sois generoso. Eu vos amo porque tendes um braço forte, um coração extremoso, uma alma inocente. Eu vos amo porque vos devo a vida, porque não tendes mãe. E agora vem. E eu vos quero servir de mãe porque sofreis, e eu quero ser vossa irmã. É um amor compassivo e desvelado, que poderá ser reprovado na terra, mas que eu não creio que o seja no céu. Entendei-me agora? Ele insinua que ela diz que ela ama ele, mas como filho, e pretende ser irmã dele. Ela não aventa a possibilidade de dormir com ele, né? Aí eu vou pular aqui para ir, né? E continua a conversa, né? Aí vai, de repente, o Duque aparece, né? Onde está ele? O Duque já vem sabido que ele está lá. Por quê? Vou só explicar. Um pajem havia ouvido a história da duquesa com a Paula. E aí falou para o Duque que a duquesa tinha marcado um encontro com o alcoforado à meia-noite. E aí o Duque cerca tudo, acende a parte toda lá de baixo, tira a corda, e então vai dar-se essa situação aqui, né? O Duque. Aí ele, onde está ele? Ele quem, senhor? Vós me apareceis pelo meio da noite ameaçadora e terrível, vindes tumultuosamente, acompanhado pelos escravos, para fazer arrombar a porta da minha câmara. Por que, senhor? Sou acaso alguma mulher sem consideração, alguma criatura vil e desprezível, para que nem sequer vos lembreis que a vossa suspeita me desacreditaria no conceito dos vossos lacais? Bom, onde está ele? Continua. Aí vai dizer ela, né? Fizestes iluminar o vosso parque, mandastes armar os vossos homens, alvoroçaste todo o palácio, para quê, senhor? Eu sou mulher, e vós bem me podeis fazer morrer sem ser a força de escândalo e de vergonha, sem me acabrunhar com todo o peso do vosso poderio. Vindes cercados de uma turba vil e mercenária, e quem basta um só aceno vosso para me cuspir no rosto, porque sou mulher e fraca,
enquanto vós sois homem e temido. É isto ser nobre? Né? Aí ela vai argumentar que ela tem os irmãos, tem parentes e tal que vão se vingar dela. Ele não vai dar a menor bola para isso, né? Ele vai seguir, né, e vai dizer, né, entre outras coisas: tivesse eu certeza que essa fornalha de ódio que me devora não me consumirá inteiro dentro de algumas horas, pudesse eu contar com a vida até o raiar do sol, fora outra minha vingança. Essa noite eu faria erguer em Vila Viçosa 2 patíbulos, um em frente ao outro, e daria amanhã um espetáculo de sangue aos meus bons e leais burgueses. Convidaria a todos para um festim do rei, far-vos-ei arrastar pelas ruas os 2 miseráveis criminosos, quer dizer, o alcoforado e ela, né? E, malgrado as justiças del rei, eu vos faria subir ao cadafalso, à luz do sol, à vista de todos e à face do mundo. Mas, já que não posso contar com a vida, tomarei outra vingança, se menos esplêndida, igualmente aterradora. Entrai. Senhor, aí ela fica, pede de joelhos e tal, que ele não faça isso, pó. Não, aí tem toda uma... Aí ele diz que os traidores não têm contemplação e assim vamos. Aí vai surgir o alcoforado. Senhor Duque, o Duque, enfim, Fernão disse ao preto cozinheiro, ele vai dizer, né? Diga ao preto cozinheiro para trazer o manchil da cozinha. Dize a 2 dos meus capelães que venham confessar 2 penitentes. Manchil é um instrumento de cortar, fazer vários cortes assim numa carne. É isso que ele mandou vir da cozinha, né? E é para matar os 2, né? Alcoforado, esqueceis que ainda tenho a minha espada? O Duque, usai dela, folgaremos com isso. Mas há um detalhe. Ele havia prometido à duquesa que, se houvesse essa situação, ele não armaria a espada dele contra o duque. Até porque, depois eu vou falar, quando eu falar aqui da ordenação filipina, né, era um crime grave, né, você, chama-se arrancar a espada, que seria desembainhar a espada, mas nos textos daquela época se chamava arrancar a espada. Então, ele havia prometido a ela que ele não arrancaria a espada, quer dizer, ele não atacaria o duque com a espada. Além do mais, não adiantaria nada, porque o duque estava cercado de não sei quantas pessoas ali, né? Eu prometi que não levaria a mão da minha espada contra vós, e que não, né? E que não vou fazer isso. Vale, porventura, a minha vida um combate? Aí ele se propõe a combater, né? A lutar com o duque ou com alguém. O duque diz que não. Diz que ele é covarde porque é traidor. Se ele traiu a mulher, né, com a mulher, ele não tem direito a nada. Ele é considerado pelo duque covarde, né? Então, vai dizer, né, o alcoforado que ele vai argumentar que não teve nada com a duquesa, que ele simplesmente foi lá para fazer um agradecimento a ela e que não tiveram nada, e que, de fato, não tiveram mesmo nada, né? O duque, então, manda entrar, né? O duque entra escravo, entra o preto com um manchil. O manchil é o tal lá que usa na carne. Entra, ele vai dizer, né, que um homem livre que cortasse a cabeça com a espada, né, o alcoforado, ele tingiria a espada, né, de um sangue infame. Então, ele, alcoforado, como era um infame, não poderia morrer por espada e nem na mão de um homem livre. Teria que morrer na mão de um escravo, né? Um homem de segunda categoria. A duquesa, senhor, o duque, vede
e verá o seu carrasco um escravo. Ele está falando para o alcoforado, né? A duquesa que diz, senhora, ele diz para o alcoforado, né? Vede, será o seu carrasco um escravo, um preto. Arroja-o de si e ela cai de joelhos. Meu Deus, compadecei de mim. O duque para o alcoforado. É um instrumento da vossa, e o instrumento da vossa morte será um manchil grosseiro, tão vil como vós sois. Bom, aí vai o ato seguinte, é a duquesa, né? Essa cena aqui final, né? É um pouco forte, né? A duquesa reclamando, pedindo clemência, etc., né? A Paula dizendo que se ele matar ela, ela vai ser freira, vai sempre rezar por ela, etc. Aí bota aqui assim um texto que é muito interessante para o mundo feminino, pelo menos daquela época, né? Ela vai dizer assim para Paula, né? Tristemente, né? Que elas estão falando que ela é criminosa, aquele negócio todo, né? Os meus também hão de acreditar, quer dizer, o pessoal dela também hão de acreditar na minha inocência, mas já tarde. Talvez romperão lanças em favor dela, mas eu já serei morta. Seriam os parentes dela, né? Se as lágrimas do arrependimento e do remorso pudessem dar vida a um cadáver, não me pesara morrer, porque eu teria certa a minha ressurreição. Aí ela vai dizer para Paula uma coisa muito interessante. Boa Paula, é bem mal permitido que o homem, que não pode dar vida, tenha o poder de matar. É bem injusto que uma miserável criatura possa apagar a luz preciosa da existência que só Deus pode acender. É bem injusto, meu Deus. Eu achei um argumento ótimo esse aqui do Gonçalves Dias, né? Que não a dá a mulher vida, mas dá a morte. A vida, mas o homem pode dar só a morte. Só a morte. Muito interessante, né? Aí ela vai dizer a Paula que é o destino, etc., né? Vamos ter Deus por testemunha, que ela não fez nada, né? Aí vai surgir uma outra situação, né? Que ela vai dizer, né, para os filhos, né? Paula, por que me trouxestes meus filhos? Eu me resignaria a morrer e agora é impossível. Atende-me, vai ter com o senhor Duque e dize-lhe que quero falar 1 hora, um instante antes de morrer. Deixa-me meus filhos. Não, leva-os. Diz-lhes-á que é em nome deles que eu peço um instante para lhe falar, e ele não me poderá negar mercê tão pequena. Aí a duquesa a Lopo Garcia, né? O Lopo Garcia é o padre que vai lá confessá-la. Duquesa, ele me perdoará? Lopo Garcia, senhora. Duquesa, Lopo Garcia, há que me acordais bem cruelmente, meu padre. Aí o padre vai dizendo, resignai-vos, minha filha. Resignar-me a quê? Não carecerei de vosso mistério, meu padre. Já mandei chamar a Dom Jaime, que é o Duque de Bragança, que não me poderá recusar uma entrevista. Resignai-vos. Mas não estás vendo que é impossível que eu morra assim? Não sabeis que meu pai é o Duque de Medina Sidônia? O senhor Duque não pensou nisso? Ele me perdoará. Garcia, não o fará. Como? Vós sois um bom e santo padre, pondes um freio injurioso à bondade daquele que folga em sua justiça de amolgar o coração mais endurecido e de reparar o mal por mão daquele mesmo que o praticou. Lopo Garcia vai pedir, né, a ela e confesse, não? Confesse algumas coisas, né? Ele vai dizer que merece a vida, minha filha, é um sonho mais ou menos longo, alegre ou triste, que o acordar da morte só vale dissipar. Consolai-vos, Deus é misericordioso e vos perdoará em favor do vosso arrependimento. A vida, meu padre! Não vos rebeleis contra o Senhor,
nem o irriteis com a vossa desobediência. Curvai a cabeça perante a sua justiça e confessai-vos, para que a morte não lhe colha impenitente. Que hei de confessar? A vossa vida. Aí ele vai pedir para ela contar. Aí ela vai dizer uma coisa muito interessante, que era como as mulheres eram na época educadas. Criança, me trouxeram da casa de meus pais, prenderam-me numa câmara forrada de veludo, envolveram-me em alcatifas de seda, em reposteiros de damasco, e eu disse adeus ao meu prado florido, ao meu jardim encantado, às flores que eu amava, a tudo, meu padre, a tudo. Disseram-me então que eu pertencia a um homem e que eu devia amar porque ele era meu esposo. Afiz-me a ideia de que lhe pertencia. Fiz esforços incríveis para o amar, a ele, que eu só via de quando em quando, rodeado de larga turba de cortesãos, polido e respeitoso para comigo, porém nunca extremoso. Nunca ele teve franqueza para comigo, nunca eu a pude ter para com ele, nunca o pude amar. E se ele o quisera, bem, nunca, meu padre, nunca estive com ele sem recear um acesso de sua cólera, sem tremer na sua presença como uma escrava. Dizei, meu padre, sou eu culpada em o não ter podido amar? O padre, igual um analista, continuai. Quisestes escutar a minha vida? Já vou-lo contei. Não tive flores na minha infância, nem descanso na minha juventude. Outras culpas terei eu de que não me recordo. Deus me perdoará. Não mintais a hora da morte. E o mancebo que foi há pouco encontrado em vosso aposento. Ah, sim, meu padre, a ação pertence à criatura, mas as circunstâncias vêm, talvez, do céu. Serei criminosa para Deus, porém sou inocente para os homens. Ouvi, na minha soledade, houve um mancebo que se compadeceu de mim, talvez porque adivinhou os sofrimentos que eu curtia silenciosa. Desvelou-se no meu serviço, cercou-me de solicitudes, velava incessantemente sobre mim. E eu conheci que ele era respeitoso e cheio de extremos, e que o seu amor era nobre, inocente e puro, como sua alma. Dizei-me, fiz mal em o não expulsar da minha presença? Ela está falando do alcoforado. Lopo Garcia continua. Por muito tempo me deixei embalar por esse novo afeto, que eu então principiava a sentir. Veio depois a ideia de que eu não o devia entorpecer na sua carreira e pedi ao senhor Duque que o dispensasse do seu serviço e que o mandasse para a África ganhar nome no serviço del rei e salvação em guerras de infiéis. Dizei, fiz mal intercedendo por ele? Continuai. Duquesa, ontem o senhor Duque quis que o acompanhasse a uma caçada, acompanhei-o. No meio dela um javali espedaçar-me. Esse mancebo salvou-me a vida. Dizei, fiz mal dizendo-lhe que devia a vida? Prossegui. Ele ia partir para a África, mais por força das minhas instâncias do que por vontade sua. Cheio de funestos pressendimentos que ainda mal se realizaram, ele se lançou a meus pés, pedindo-me que o escutasse. O senhor Duque nos podia surpreender. Algum pajem podia escutar e ele estaria perdido. Fui prudente. Pediu-me uma entrevista para esta noite, que ele devia partir ao amanhecer. Eu conhecia a sua nobreza e honradez, concedi-lhe. Dizei, fiz mal em ser prudente para não ser uma ingrata? Acabai. À noite eu o recebi na minha câmara. Meus filhos descansavam em meu leito. Ele disse que me amava. Eu disse que o amava também, como a um irmão, como a um filho. Fui nisto criminosa? Nada mais, nada mais. Fui boa, afável, generosa,
agradecido e prudente. Tudo isso que na terra se diz virtudes e que, porventura, também se chama virtudes no céu, foi tudo isso que me perdeu. Deus vos receberá na glória, minha filha, mas não compreendei vós que, se eu morrer, o mundo me julgará criminosa? Não vedes que eu não quero morrer porque amo a vida, que não o posso porque sou inocente? Bom, o Duque vai dizer que findou o prazo, né? E que ele vai ter que matar ela a si mesmo. Ela vai continuar argumentando com ele, né? Perdão, senhor, perdão. Não é isso que eu vos quisera dizer, mas sei eu, porventura, o que digo? Estou quase louca, não penso, não meço minhas palavras, perdoai-me. Eu amo a vida, senhor Duque, porque vos hei de mentir. Sou sua mulher fraca e sem forças. Choro porque a amo e porque me dói perdê-la. Sou eu, acaso, algum homem para ter coragem? Amo a vida, amo tudo que me cerca, amo o mar, sou inocente e não devo morrer. Perdoai-me, que vos importam algumas palavras descuidadas que me escaparam. Não pensei nelas, nem foi minha intenção ofendermos. Vós me aborreceis e com razão. O que eu era eu para merecer o nome de vossa esposa? Aí ele vai, o Duque não vai dar nada, vai dizer: levantai-vos, senhora duquesa, o meu propósito é irrevogável, né? Então, o final que ele faz é que o Duque sai arrastando ela. Não aparece o final dela. Aí temos agora, que é o verdadeiro, um pedacinho, ele vai dizer que ele fez o texto baseado nisso aqui, e ele, então, criou o drama como ele imaginou que deveria ter sido. Então, tem História Genealógica da Casa Real Portuguesa, Vida do Duque Dom Jaime, capítulo 5, blá, blá, blá. Foi o motivo deste injusto ciúme Antônio Alcovorado, moço fidalgo de poucos anos, que ainda não cingia espada, quer dizer, não era cavaleiro, filho de Afonso Pires Alcoforado, que, na casa do Duque, tinha o mesmo foro de moço fidalgo e servia no paço do Duque, e a quem a duquesa tinha mostrado estimar em algumas ocasiões, com que, argumentando-se os falsos indícios, chegaram ao ponto da maior fatalidade. Não quis o Duque ser executor da sua morte, e assim mandou chamar a Lopo Garcia, seu capelão, para a confessar. Depois de um negro com um manchil da cozinha, foi cortada a cabeça do Alcoforado. A duquesa, que ignorava o que se passava, ouvindo um grande ruído, assustada do estrondo, foi em busca de seus filhos, e sobre a cama em que eles estavam, achou o Duque, e, vendo-a, voltou e mandou entrar o capelão para a confessar. Não sei se vocês entenderam. Onde estavam os filhos, o Duque botou ela e ele deitados na cama, o Alcoforado e ela. Porque eles estão indo já para fazer o edital lá, o documento lá sobre a morte dos dois, né? Voltou e mandou entrar o capelão para a confessar. E, tendo-a feita, entrou o Duque, a quem a duquesa animosamente perguntou por que a queria matar. E, dizendo-lhe o Duque porque lhe fora traidora, ela lhe respondeu: nem eu sou traidora, nem meus avós o foram nunca. E, com outras muitas razões, lhe disputou a acusação com tanta constância que o Duque se deu quase por convencido, e das persuasões do capelão, que clamava pela sua inocência, e, sendo o executor da morte, com 5 feridas, lhe tirou a cabeça. E agora tem o sumário. Ano, etc. Aos 2 dias do mês de novembro de 1512, 2 horas antemanhã, pouco mais ou menos, em Vila Viçosa, nas casas do Reguengo,
onde ora pousa o senhor Duque de Bragança, foi chamado o bacharel Gaspar Lopes, ouvidor de sua senhoria, e João Alves Mouro, juiz ordinário da dita vila. Pelo dito senhor Duque, foi dito ao ouvidor e ao juiz perante mim, tabelião, que ele tinha morto a senhora duquesa, sua mulher, Dona Leonor, e assim Antônio Alcoforado, filho de Afonso Pires Alcoforado, moço fidalgo de sua casa, por os achar que dormiam ambos e lhe cometeram adultério. Pelo que o dito ouvidor e juiz se foram a uma câmara, onde a dita senhora soía a dormir, e ali jazia morta a dita senhora duquesa, e assim o dito Antônio Alcoforado, junto na dita câmara, um junto ao outro, o qual foi vista a dita senhora por o dito ouvidor e juiz a Gonçalo Lourenço, tabelião que era presente, e eu, Álvaro Pacheco, e tinha grande ferida por baixo da barba degolada, que cortara o pescoço acerca todo, e outra grande ferida por trás da cabeça, que lhe cortava a cabeça quase toda e lhe apareciam os miolos, e junto com a dita ferida tinha outras 3 muito grandes feridas. E dito Alcoforado tinha o pescoço cortado, e na cama da dita senhora estava um barrete dobrado de volta, preto, que diziam estes que ali estavam era do dito Alcoforado. E o ouvidor e juiz mandaram fazer este auto para ele perguntarem algumas testemunhas sobre o dito caso, e mandaram ao dito Gonçalo Lourenço e a mim, tabelião, que assinássemos esse auto, a qual a dita senhora duquesa estava vestida e tinha uma cota, aí fala só da roupa dos dois. Aí, eu juntei apenas para comentar as barbáries da época, né? Isto aqui, talvez vocês conheçam, né? O que é? Não consigo ler. Vou ler. Ordenações Filipinas, livro 5º. Não. Ordenações Filipinas vigiram no país até, pasmem, 1916, né? 1917, para ser mais preciso, vigiam as ordenações filipinas, que é a parte, o livro 5º é a parte penal. Eu vou só, porque nós já estamos no adiantado aqui da hora, eu vou só ler uma partezinha aqui, né? 2 pedacinhos aqui, né? Aqui diz, né? O exercício da justiça seguia no mesmo caminho, fazendo privilegiar a vontade do monarca sobre a vingança particular, tornando pública a justiça penal. Punir, controlar os comportamentos, instituir uma ordem social, castigar as violações a essa ordem e afirmar o poder do soberano constituíam elementos inerentes ao poder real. Não é só o soberano, é o soberano todo o seu contexto, né? Para ser eficaz, portanto, agora é que veio o interessante, a punição deve ser afirmativa e exemplar. Como exercício de poder, ela devia explicitar a norma, fazer-se inexorável e suscitar temor. Não é por outra razão que as punições do antigo regime transformaram-se em espetáculo, em pedagogia capaz de atingir o corpo do criminoso e, principalmente, impressionar os sentidos dos demais súditos e vassalos. Por isso que era sempre feito em público, né? E aqui está, o Código Civil foi sancionado apenas em 1916, aqui do Rio, né? Aqui do Brasil, né? Passou a vigorar a partir de 1º de janeiro de 1917. Foi somente nessa data que as últimas determinações das ordenações filipinas deixavam finalmente de vigorar. Agora vejam o que está dito aqui sobre esse assunto. Artigo 38, né? Do que matou sua mulher por a achar em adultério.
achando o homem casado sua mulher em adultério, licitamente poderá matar assim a ela como o adúltero, salvo se o marido for peão e o adúltero fidalgo, ou nosso desembargador ou pessoa de maior qualidade. Ok. Porém, quando... Oi? Então, ok. Porém, quando matasse alguma das sobreditas pessoas, achando-a com sua mulher em adultério, não morrerá por isso. Será degradado para a África com pregão na audiência pelo tempo que aos julgadores bem parecer, segundo a pessoa que matar, não passando de 3 anos. E não somente, agora é que é interessante, e não somente poderá matar o marido, quer dizer, o marido poderá matar sua mulher e o adúltero que achar com ela em adultério, mas ainda os pode licitamente matar, sendo certo que lhe cometeram adultério. E entendendo-se assim provar e provado após o adultério, por prova lícita bastante, conforme o direito, será livre sem pena alguma, salvo nos casos sobreditos, onde serão punidos acima, segundo, né, disse. Quer dizer, se o cara é superior, não pode. Agora, se ele matar os dois e o indivíduo for abaixo dele, não tem processo. Não tem processo. Matou os dois, matou a mulher e matou o outro, não tem processo. Em caso em que o marido matar sua mulher licitamente, porque se mata a mulher licitamente, matar a mulher licitamente, não a achando, porém, no adultério, não haverá coisa alguma dos bens que em dote lhe fossem dados, ou por sucessão, ou por doação, a mulher houvesse, e se tiverem outros bens, ambos houvessem adquirido. Isso aqui é só para falar dos dotes, que ele perderia os dotes, né? Aí ele vai dizer aqui, né, mais o seguinte: se o marido que matar sua mulher, quando se pôs em livramento, confessou que a matara por ser sua mulher e lhe ter feito adultério, e por não provar sua defesa, for condenado, que morra de morte natural por matar sem causa. Quer dizer, se ele matar a mulher e não tiver causa de adultério, aí ele recebe morte natural. Morte natural pode ser por envenenamento, por enforcamento. Morte natural não é a nossa que está em casa dormindo e morre. Não, isso não é morte natural. Morte natural naquela época era matar por enforcamento, por envenenamento, por degolação. Isso era morte natural. E no caso de que o marido matar a sua mulher ou o adulto por lhe fazer adultério, será necessário, para ser livre da dita morte, sem pena alguma, que prove o casamento por testemunhas que ouvisse as palavras do recebimento. Quer dizer, teria que estar garantido que ele estava casado. Agora ele vai dizer, né, que daquele que dorme com mulher casada, né, ele realmente não pode, né, de ser desobrigado. Ele tem que poder matar a mulher. Né? Então, eles acentuam aqui que você pode matar a mulher nos 3 casos. Você, nos 3 casos, ele pode matar a mulher. Ele só não pode matar se o camarada for superior a ele, for um fidalgo, ele não for fidalgo, ele não pode matar o cara. Se o cara for equiparável a ele, ele pode reclamar do cara. Se o cara for inferior a ele, um negro, por exemplo, pode matar. Agora, o interessante é só para lembrar, vocês já perceberam que a mulher pode matar em todos os 3 casos. Ele Que não tem problema nenhum de matar a mulher. não. Né? Era da época, isso aí é da Idade Moderna. A Idade Moderna é de 1453 a 1789, isso aqui foi 1512. Então, estava perfeitamente nisso. Daí eu trouxe aqui um processo que a turma diria desumano, que é totalmente humano. Né? E nem entrei nos méritos aqui, que tem essas relações femininas, tem penas que você fica impressionado. Né? Como é que os caras podiam fazer aquilo? Mas fazem. Né? Agora, o negócio de matar a mulher, vocês que só tem mulher e eu de homem aqui, todas vocês conhecem Não, tem casos. alguns. Hã? Tem outros homens aqui também, Luiz. Não, aqui não aparece. Para mim, só vale quem está de cara aqui. Quem não está, quem está de crachá, não está valendo nada. Né? Então, aqui só tenho eu para isso. Quer dizer,
é uma coisa alucinante, porque isso valia até 1917. É que pode. E vocês falam que é diferente, não é diferente nada. O cara no dia não matou a mulher na frente dos 3 filhos. Toda hora está se matando mulher, está se matando mulher para tudo que é lado. Sei lá se aumentou, se é mais publicado. Né? Não Agora, saberia dizer. O que é surpreendente que as mulheres entram na cota de minorias, quando, de fato, universalmente, elas são maioria. Eu imagino que seja também. Eu não vi essa estatística, mas imagino até que seja. Até porque XX, a probabilidade de dar mulher é muito maior do que o XY, geneticamente falando. E que só agora tem Só que que entrar antigamente morriam as mulheres de parto com muita frequência. Hoje não. Hoje eu posso a até dizer para natalidade é mais vocês segura. que o Semmelweis, que é aquele homem da puericultura lá da Hungria, apesar dele ser, na verdade, austríaco, lá houve uma época lá que as mulheres não queriam ter filho no hospital, porque o índice de mortalidade era 40%. E o Semmelweis descobriu que era porque os cirurgiões não lavavam a mão e estavam sempre com uma casaca toda suja. Porque um cirurgião daquele de gabarito devia ter uma casaca meio suja, com resquícios de sangue e tal, para mostrar que ele estava sempre em atividade. Então, houve uma greve lá que as mulheres não queriam ir para o hospital. 40% era o índice de mortalidade no hospital por parto, por infecção pós-parto. Né? Aí o Semmelweis descobriu que começou a mandar os caras lavarem a mão e tirarem a casaca. Morria-se mulher em parto aos montes, ainda mais naquele tempo. Né? Eu vou ver Gonçalves Dias diferentes. Desculpa. Pode falar, Emília. Não, eu estou falando que vou ver Gonçalves Dias diferente depois dessa fala do Luiz. Muito interessante. Né? Não, eu gosto de fazer umas coisas diferentes. Né? Então, eu procurei assim, e por essa linha aí. Historicamente é fantástico. Muito mais interessante. E essa ordenação Filipinas, que em vigor até 16, 17, é incrível. É impressionante. Ano passado, quando nós fizemos nosso seminário sobre Vou ter que sair, gente, eu vou atender. Não sei o quê, a gente falava sobre isso. Como é que querem que o feminismo vigore num mundo em que até 1919 tinha essas ordenações filipinas, pô. Muitos séculos de machismo, de patriarcado e tudo mais, para, de repente, subir isso tudo. Não, e é interessante que hoje não é mais assim a lei, né? Você vê o que se mata de mulher, né? Agora, na televisão, toda hora aparece. Agora, porque eu acho que tem mais, vamos dizer assim, noticiário. Então, você vê em várias cidades em que mataram, né, que aparece no jornal, que antes a gente não tinha essa informação. Eu fico me questionando esse desumano, se não é um humano demasiado humano. Porque... Para mim, eu sou contra. Eu não acredito nesse papo de desumano. É humaníssimo. É humaníssimo. Não foi nesse sentido que a gente pensou a questão da desumanização, não. Não, Tereza, você sabe que eu já disse isso. É como eu interpretei, vocês interpretam diferente. O significante é interpretável. Mas eu acho importante poder dizer isso. A ideia da desumanização não passa necessariamente, pelo menos eu entendo assim, pelas atitudes voltadas, né, a coisa dirigida ao outro, pura e simplesmente. É só uma reflexão sobre o que, num momento de tantos avanços, né, nas ciências, avanços de várias formas, a questão da pulsão de morte continua presente, e eu diria talvez até um pouco mais, né? Porque falta uma mediação mais eficaz pela palavra. É nesse sentido, Luiz, não é? Não, eu concordo, só que eu não concordo com você. Hoje se mata mais do que se matava antes. Eu não sei também se mata mais ou mata antes. De humanidade. Eu acho que
o humano, você tem razão no sentido de que o humano ele se assujeita mal e porcamente ao processo civilizatório, né? E eu diria que a nossa contemporaneidade, talvez por um excesso de tecnologia, um excesso, né, dessa coisa mais mecanicista, e uma pouca capacidade, né, e tempo de reflexão e de elaboração, talvez isso explique, né, de alguma maneira, o que a gente vem tentando elaborar aqui, Luiz, é nesse sentido. Tudo bem, você sabe que eu uso aquela minha frase predileta. O que se aperfeiçoa é máquina, o homem não se aperfeiçoa. Então, o que você fala, Não a pulsão entendi. de O que morte se vai ser assim a vida aperfeiçoa é o quê? Estou dizendo, o que se aperfeiçoa é máquina, não o homem. Então, eu digo, a pulsão de morte vai ser a mesma coisa. Ela pode ter algumas facetas diferentes, mas é a mesma pressão, vamos dizer assim. Uhum, Sim. uhum. Tem que perder a inocência. Que se perder a inocência. Exato. Não é? Eu também tenho que ir, vou jantar. Vou ter que sair. Foi Tchau, ótimo. muito bom. Obrigadíssimo, muito bom, Luiz. Obrigada, Luiz. Boa noite. Obrigada, Luiz. Boa noite. Boa noite, pessoal.